because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Points in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on
Vamos lá, vamos lá. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Como é que tá a transmissão? Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Como é que tá tudo aí? Tá tudo em ordem? Falem comigo que eu escuto vocês. Ou pelo menos leio vocês, né? Escuto só se vocês chegarem aqui pelo Discord. Eu não coloquei dessa vez aí na tela o endereço do Discord, mas está lá no Cigar, né? Então qualquer coisa, vocês dão uma olhada lá no link, tá? Para poder a gente, enfim, se precisarem falar, explicar alguma coisa com mais detalhes aqui, daí a gente conversar pelo Discord, tá? A regrinha é de sempre. Manda uma mensagem privada para mim pelo Discord dizendo: professor, eu quero entrar lá no canal de voz, minha matrícula é tal, aí eu checo se você é você e aí a gente desmuta o teu microfone para você entrar lá, tá? Ou do contrário, se preferirem colocar as dúvidas aí no chat, não tem problema nenhum também. Bom, então vamos primeiro para alguns avisos, né? Diferentemente de ontem, né? Eu dei essa aula ontem para o pessoal de ciência da computação, mas eu tinha conseguido terminar a correção dos trabalhos de assembly. Vocês, eu corrigi todos os trabalhos que estão no Windows. Tá faltando corrigir 7 trabalhinhos que estão no Linux, né? Aí não deu tempo antes da aula de eu fazer a mudança de ambiente, mas assim que terminar a aula eu vou priorizar isso, tá certo? Eu vou corrigir o mais rápido possível esses 7 outros trabalhos que estão faltando e daí eu coloco a nota eu divulgo a nota, né? Eu não vou lançar a nota no sistema de notas mesmo, justamente para não causar uma confusão que apareceu no chat do Discord, né? Que o nosso plano original ele vai ser mantido, tá? Que são 4 notas. As 2 primeiras notas você já tem, né? Que são as médias das 6 mini avaliações. Aí a terceira nota é o projeto de assembly e a quarta nota é o projeto de microarquitetura. Então, o problema é que no CIGA ele tem uma coisa esquisita, que ele começa o semestre mostrando os espaços, as colunas para as 4 notas, e aí depois ele some com uma coluna, né, em algum ponto aí no meio do semestre. Daí, o que a gente vai fazer, o que eu fiz, isso não é a primeira vez que acontece, né? Isso já aconteceu em semestres anteriores, eu vou publicar as notas de vocês em uma planilha, né, com matrículas e notas, para que vocês saibam exatamente de onde saiu a média. E aí, no registro, no CIGA, eu vou pegar a média e cadastrar nos 3 campos das notas, tá? Vai ser o jeito para a gente conseguir manter o nosso planejamento original, que a gente falou na nossa primeira aula, né, sem mudar isso de última hora no susto por conta de uma limitação do cigarro, tá certo? Então, a gente vai fazer desse jeito, mas são 4 notas, tá certo? Não, a terceira nota, aí respondendo, não vai ser a média dos projetos, tá? A terceira nota vai ser a nota do projeto de assembly, a quarta nota vai ser a nota do projeto de microarquitetura. Ok? Essa questão das notas? E aí, na aula de hoje, a ideia é tirar dúvidas de vocês, tá certo? Eu tinha pedido aí, por nada, eu tinha pedido para vocês assistirem as videoaulas, né? Eu espero que a essa altura realmente vocês tenham assistido e tenham começado o projeto para vocês terem dúvidas, né? Ou do entendimento de alguma coisa das aulas, talvez não tenha ficado claro, e aí a gente pode corrigir isso agora, ou alguma dúvida do projeto, onde, claro, eu não vou, vamos dizer assim, ouvir uma solução e responder aqui que está certo ou errado, tá? Não façam isso. Se vocês vão comentar algo que seja muito revelador, né, de soluções, é preferível que essas coisas mais detalhistas vocês conversem comigo por e-mail ou peçam para marcar um atendimento num outro horário. Aqui vamos tentar tirar dúvidas mais gerais do projeto, tá certo? Sem a gente colocar soluções e perguntar isso aqui está certo ou está errado.
tá certo? Isso aí talvez seja mais adequado para os atendimentos individualizados, ok? E é isso. E assim, para o restante dessa aula eu não tenho um roteiro, né? Então eu estou 100% dependente das dúvidas, das questões que vocês colocarem aí. E aí começou a chegar, né? Estou com dúvidas sobre o caminho de dados da instrução back. Tá? Gostaria que o senhor comentasse sobre os sinais de controle no caminho de dados. Então pronto, temos um começo. Deixa eu fazer os ajustes das coisas aqui. Beleza, vamos para os slides. Esse é o nosso caminho de dados, tá certo? Só fazer algumas, vamos dizer assim, pequenas correções de como a gente deve apresentar essas coisas, né? O caminho de dados, ele é comum para todas as instruções. Ele é um caminho de dados de um núcleo de um processador, que a gente está considerando que é um processador com um único núcleo, tá? E ele então vai ter que ser controlado ciclo a ciclo, tá? Esse é um caminho de dados multiciclo, então está implícito que a gente vai precisar de vários ciclos para executar uma instrução. E esse caminho de dados, ele deve a cada ciclo implementar aquilo que está previsto em um estado da máquina de estados, tá certo? E aí essa máquina de estados a gente, enfim, viu ela de frente para trás, de trás para frente, principalmente nas partes 3 e 4 das videoaulas, certo? E aí, a cada ciclo, então, a gente vai implementar o que está em um estágio, né? E o que muda, o que faz esse caminho de dados se comportar de uma forma diferente vai ser justamente os sinais de controle diferentes que a gente vai passar, tá certo? Então, os sinais de controle, eles estão reunidos aqui na nossa unidade de controle, que está aqui representado como laranja, tá certo? E os sinais de controle, eles estão ligados aos vários componentes que a gente tem aqui, tá? Eu vou deixar o PC para comentar por último, porque ele tem essas portas lógicas aqui que a gente precisa entender, porque está ligado a coisas que estão lá no final do caminho de dados, então vamos só adiar um pouquinho esse sinal de controle que tem do PC, e em geral eu vou passar aqui da esquerda para a direita, tá? A gente tem um controle desse multiplexador que controla qual é o endereço que vai ser passado para a memória, caso a gente queira fazer alguma operação de leitura ou escrita na memória. Então ele é um multiplexador de 2 para 1, né, onde as duas entradas dele são naturalmente as duas opções que a gente tem de origens para o barramento de endereço da memória, certo? Então, quais são as opções? Bom, o endereço ele pode vir de PC, nesse caso seria o endereço de uma instrução, ou ele pode vir, aí se a gente acompanhar a setinha aqui, do registrador ALU-ALT, ou seja, a outra opção pode ser um endereço que foi calculado e que foi deixado pronto daqui no registrador de saída da ULA. Tá? E a gente já viu nas videoaulas que isso geralmente é utilizado quando a gente está tentando acessar dados da memória. Tá? Então essa é a forma como a gente calcula a localização de um dado que a gente precisa ler da memória. Aí, o controle da memória propriamente dito, ele é feito através de dois sinais de controles, tá? memRead e memWrite, onde você vai ligar o sinal memRead quando você vai querer fazer uma operação de leitura e memWrite quando você quer fazer uma operação de escrita. Então, isso aí é fácil, tá? Quando uma leitura é realizada, esses dados eles saem aqui, né, pelo barramento de dados da memória de saída, e eles vão ser disponibilizados para o registrador de instrução, tá? Que é esse retângulo aqui, e para um registrador chamado MDR, que é o Memory Data Register. Desses dois registradores, apenas um tem um sinal de controle, que é o IR-Write, tá certo? O IR-Write, então, ele vai dizer
se o registrador de instrução ele realmente deve receber aquilo que a memória está entregando para ele, né, e gravar nele internamente, ou não, o que é particularmente útil para impedir, por exemplo, que dados sejam gravados no registrador de instrução, e aí a desgraça está feita, né? Porque esse registrador de instrução ele é continuamente consultado aqui, inclusive pela unidade de controle, dá para ver aqui por essa seta, tá? Para poder decodificar a instrução, controlar os próximos passos que precisam ser seguidos. Então, esse registrador aqui ele deve conter apenas instruções. Enquanto que o MDR não, o MDR sempre vai receber aquilo que a memória produzir, mas ele não tem nada para impedir de gravar aquilo que a memória entrega para ele. Então, quando a memória estiver produzindo uma instrução, ele vai armazenar a instrução também dentro dele, mas quando a memória estiver disponibilizando um dado, ele também vai guardar o dado e isso vai ser diferente do que o registrador de instrução vai fazer. Daí a gente tem o controle de dois multiplexadores que estão aqui associados ao meu banco de registradores, que por sua vez possuem um sinal específico, chamado read-write, que significa toda vez que eu quero fazer uma operação de escrita, então eu devo ativar isso aqui para dizer, ok, o que está aqui nessas entradas, né, de identificação do registrador que precisa ser escrito e o dado que precisa ser escrito no registrador, né, isso deve ser levado em consideração. Se esse sinal de controle aqui estiver desligado, então essas duas entradas elas vão ser basicamente desconsideradas. E aí, a leitura de dados dos registradores é sempre ditada por seja lá o que chegar nessas entradas aqui, read register 1 e read register 2. Geralmente, o endereço desses registradores que precisam ser lidos, eles estão especificados nos campos RS e RT das instruções que possuem esses campos. E a parte mais complicada é a parte de escrita, porque a especificação de qual registrador, de qual campo da instrução, vai me indicar qual registrador precisa ser escrito. Eu tenho uma escolha, pode ser dois campos diferentes. Pode ser o campo RD de dado, quando eu estou falando de instruções do tipo R, então o registrador que vai receber alguma coisa é aquele que está especificado no campo RD, ou se eu estou falando de uma instrução do tipo I, o registrador que vai receber alguma coisa é aquele especificado no campo RT de tatu. Tá? Então, por conta dessas duas possibilidades de, ok, onde é que está o número do registrador que precisa ser gravado, eu vou ter esse multiplexador que é controlado por um sinal de controle chamado reg-DST, né? Reg-Destination. E mais um sinal de controle aqui que vai me dizer de onde vem o dado a ser gravado num dos 32 registradores desse banco de registradores aqui. Tá? Lembrando que isso aqui é um banco de registradores, não é um registrador. Então, a gente tem 32 registradores guardados aqui dentro, tá certo? Então, a especificação de onde está partindo o dado vem desse sinal de controle chamado mem2reg, que quando ele está 1, aí o dado vai ser aquilo que está vindo de Memory Data Register. Do contrário, quando ele está para 0, o dado, e aí eu vou precisar acompanhar a setinha aqui, vai ser aquilo que está saindo do registrador de saída da ULA, né? ALU-OUT. Eu não vou falar dessas unidades aqui de baixo, porque não tem sinais de controle associados a ela, e eu estou focando somente nos sinais de controle, que foi a primeira pergunta que foi feita. Tá? Na parte da ULA, a gente precisa dizer o que é que as entradas da ULA vão receber e o que é que a ULA deve fazer. O que a ULA deve fazer está especificado aqui por esse sinal ALU-OP, tá certo? Que vai chegar aqui em uma unidade de controle secundária específica para a ULA, que está representada aqui por essa elipsezinha, né, que eu estou chamando de ALU-Control. Então, vão ter casos em que a unidade de controle ela já vai dizer logo de cara, né? Faça uma soma ou faça uma subtração. E vai ter casos em que a unidade de controle vai dizer, olha, eu nem sei o que é para fazer. Então, por favor, consulte isso do campo funct
do registrador de instrução, porque aí a unidade de controle já sabe que a instrução que está sendo executada é uma instrução que tem um campo funct, que no caso é uma instrução do tipo ER. E aí, nesse caso, né, eu vou ter os 6 bits menos significativos, né, desse campo funct do registrador de instrução, sendo colocado aqui nessa unidade de controle, porque aí eu vou poder analisar que bits são esses para decidir o que a ULA vai fazer. E o que a ULA vai fazer é uma coisa que está codificada em 4 bytes, e são esses 4 bytes que estão saindo aqui dessa subunidade de controle da ULA. Quanto às entradas, a primeira entrada ela é editada por esse multiplexador aqui, 2:1, tá? Que é controlado por um sinal de controle chamado ALU Source A. Quais são as opções que eu tenho para colocar na primeira entrada da ULA? Bom, o conteúdo de PC é uma opção, ou o conteúdo do registrador A é uma segunda opção. Lembrando que esses dois registradores aqui, eles são registradores que foram colocados na versão multiciclo desse processador para garantir que registradores que foram lidos em um ciclo anterior possam ter os seus dados utilizados em um ciclo posterior. Ou seja, é eu gravar algo em um registrador que permite que um dado ele seja produzido em um ciclo e realmente utilizado em outro ciclo, tá certo? Considerando que a gravação propriamente dita no registrador, ela vai acontecer no final do ciclo apenas, quando não sobra tempo de fazer mais nada depois disso, tá certo? Então, gravou no registrador, acabou o ciclo. E aí eu só vou realmente conseguir fazer algo de útil com esses dados durante o ciclo seguinte. E é por isso que eu tenho esses registradores aqui, né? Para guardar aquilo que o meu banco de registradores produz de acordo com o que eu pedi para ser lido aqui nas entradas Read Register 1 e Read Register 2. Quanto à segunda entrada da ULA, aí eu tenho 4 opções e isso é controlado pelo sinal de controle ALU Source B, tá certo? E aí os sinais, assim, esse sinal de controle vai me especificar se eu quero colocar nessa segunda entrada da ULA o conteúdo do registrador B, ou a constante 4, que eu uso frequentemente, né, quando, por exemplo, eu estou incrementando o contador de programa para ele apontar para a próxima instrução. Cada instrução tem 4 bytes. O incremento dele não é um incremento de 1, é um incremento de 4. Então, por eu estar somando frequentemente, né, PC com 4, PC com 4, então eu já deixo esse 4 como uma constante de uma dessas entradas desse multiplexador, tá? A terceira opção é a saída de um extensor de sinal que vai pegar um número, né, imediato, contido em uma instrução, sendo que esse número vai ter 16 bits. Então ele vai expandir esse número para uma representação de 32 bits para que ele possa ser utilizado pela ULA. Essa aqui é a minha terceira opção para a segunda entrada da ULA. Ou a minha quarta opção vai ser a saída desse deslocador de 2 bits à esquerda, que vai pegar a saída do extensor de sinal e deslocar 2 bits para a esquerda, e a gente sabe que isso tem um efeito prático, que é multiplicar por 4. Tá? Então, esses são os sinais de controle para a segunda entrada da ULA. E aqui eu já passei por quase todos os sinais de controle. Está faltando somente o desse multiplexador aqui, que vai me dizer quando o registrador PC ele precisar ser atualizado, de onde vai vir o endereço que vai ser gravado nele. E aí são 3 opções. Tá? O endereço pode vir daquilo que a ULA produziu nesse ciclo. O endereço pode vir do registrador de saída da ULA, ou seja, o que a ULA produziu no ciclo anterior. Ou pode vir desse deslocador de 2 bits à esquerda, que vai receber 26 bits do registrador de instrução, que também nesse caso vai ser um número imediato. Vai deslocar os 2 bits para a esquerda e vai entregar isso aqui, tá certo? Nessa entrada da ULA para ser colocado nos 28 bits menos significativos do registrador PC. Isso aqui seria a nossa terceira opção. Esse caso é utilizado na implementação da instrução J. Agora, se PC vai ou não receber o que esse multiplexador está colocando na saída dele, tá? Isso aqui vai ser determinado por esse sinal de controle, que na verdade é uma combinação de 3 coisas.
certo? De um sinal de controle, de uma das saídas da ULA, que é a saída 0, que é ativada toda vez que a ULA produz um resultado 0. Que é muito bom para implementar back, né? Porque o back ele vai checar se o valor de dois registradores é igual, né? E caso sejam iguais, então ele vai subtrair uma coisa da outra e esse resultado vai ser 0. Então essa flag 0 vai estar ativada. E aí, se eu realmente estiver procurando por isso, se eu estiver checando se a flag for ligada para decidir se o valor vai ser ou não gravado no PC, eu vou ter, a minha unidade de controle vai ter que ativar esse sinal de controle aqui. PC Write Conditional, certo? Porque aqui eu estou dizendo que a escrita de PC é condicional. E esse end vai garantir que seja condicional. Porque se a saída 0 não for ativada, esse end aqui não vai certamente produzir um 0 aqui na saída dele. É necessário que tanto o sinal de controle write conditional esteja ligado, como a saída 0 tenha sido ligada, para que esse end produza um 1. E esse 1 vai passar pelo OU, porque o OU, sempre que tem o 1 em alguma das entradas, ele vai produzir um 1 na saída, e isso vai fazer com que o registrador PC seja escrito. A outra opção de ativação do PC é esse outro sinal de controle chamado PC Write, que de conditional não tem nada. Ele vai passar lotado aqui pelo OU e vai ativar o PC na marra, certo? Ele não quer nem saber se o 0 foi ativado ou se não foi ativado. Essas são as duas opções para controlar o registrador PC. Tá? Então, essa aqui é a minha explicação sobre os sinais de controle. Tá certo? Se ficar alguma dúvida, põe aí no chat para a gente ver o que está faltando. Deixa eu trocar aqui de tela. Professor, o senhor colocou os requisitos mínimos do projeto no documento. O que o senhor acha necessário colocar mais? O que seria importante eu abordar no meu relatório que o senhor avalia? Olha, o que eu vou prestar atenção nesse relatório é a questão, tá certo, se a sua solução faz sentido, essa é a primeira coisa, tá certo? Se realmente o processador continua funcionando, se a instrução back realmente foi substituída pela instrução BNE e a instrução back funciona conforme esperado, e as justificativas para o que você colocou. Se você mudou alguma coisa no caminho de dados, ou na máquina de estados, ou nas microinstruções, você justifica. Se você não mudou alguma coisa, você justifica também. É necessário que vocês informem no relatório, tá? Que vocês realmente sabem do que é que vocês estão fazendo, que vocês não simplesmente chutaram uma mudança maluca lá, e aí meio que tipo, vamos ver se cola, né? E aí joga qualquer desculpa para dizer o que mudou, né? E aí eu não sei se o que você deixou lá foi de propósito, se você esqueceu de colocar no relatório. Então, assim, esse é o foco, sabe? Eu acho que o relatório não precisa ser nada muito inovativo, não. Mais do que excesso de informação, por exemplo, vocês estarem fazendo uma revisão lá de como é que funciona o nível da microarquitetura e resumir as partes 1, 2, 3 e 4 da aula e colocar um resumão, isso não é necessário, tá certo? Eu não quero saber isso. Eu quero que vocês realmente expliquem as decisões de vocês, para o que mudou e para o que não mudou. Se tudo tiver muito bem explicado e o que vocês propuserem fizer sentido, né, for uma coisa que vai realmente fazer com que o processador funcione e funcione de forma eficiente, sem coisas desnecessárias, então certamente isso aí vai ser uma boa nota, tá certo? Então, sobre extras, é isso que eu posso dizer para vocês. Posso printar o modelo do diagrama de estados do PDF e só editar as alterações ou preciso criar o meu próprio diagrama? Não, pode printar, né? Para vocês, vamos tentar focar em coisas realmente objetivas, considerando que a gente está no final do semestre e não tem tempo para muita coisa. Se fosse um documento mais oficial, um artigo, um TCC, eu ia dizer, cara, não faz uma edição marromeno dessa não, tá certo? Coloca uma versão
legal da figura que você fez e que está numa boa qualidade. Mas para esse relatório, desde que vocês não coloquem uma coisa que seja ilegível, incompreensível, vocês podem sim simplesmente tirar um print lá e sair editando com as mudanças que vocês estiverem propondo. Isso aí não tem problema não. Daí, especificamente, né, outra pergunta. O alô OP da instrução nova que seria BNE do BEC é 01. Isso representa o tipo de ser um desvio condicional, já que é uma instrução do tipo I. Então, para o BNE também se manteria esse valor. Eu não vou responder se para o BNE deveria ser mantido esse valor ou não, tá? Isso é o que vocês devem responder. Eu posso explicar o porquê de alô OP ele ter recebido o valor 01 no caso da instrução BEC, tá certo? É porque quando você informa aqui, tá, nesse sinal de controle, alô OP 01, o que você, unidade de controle principal, está informando para a unidade de controle específica da ULA eu quero que uma subtração seja feita e era isso, certo? Então, essa unidade de controle aqui sabe que ela não vai ter que mandar um sinal para dizer para a ULA faça uma soma, e muito menos que ela tem que prestar qualquer atenção a esse campo de funct da instrução aqui, tá certo? Ela vai ignorar isso e vai dizer simplesmente para a ULA faça uma subtração. O que no caso do BEC faz bastante sentido, porque o BEC está checando se o valor dos dois registradores realmente é igual, né? Então, uma boa forma de fazer isso é subtrair um valor do outro e ver se esse resultado dá zero. Então, por isso que a LUOP é 01. É porque a LUOP 01 significa faça uma subtração. Agora, se isso é aproveitável para BNE, se não é, aí isso eu deixo para vocês resolverem. Tá certo? O que vocês precisam saber para tomar uma decisão é para que serve esse 01, como é que o BEC funciona. Daí o resto é criatividade, projeto, design, né, de vocês para poder decidir como é que vai ser BNE. Ok? Outra pergunta. Professor, o BNE deve substituir o BQE, não é BQE, é BEC, tá? Ou ser implementado ao lado do BQE, ou seja, podendo usar ambos. Não, a ideia é substituir, certo? Eu quero que o meu processador perca o suporte ao BEC, certo? Para poder, no lugar do BEC, ele só ter BNE. Então, é uma substituição. Isso não faz muito sentido em um cenário prático, tá certo? Porque um processador realmente de verdade que a gente diz... Não, tranquilo, relaxa. Que é compatível com a arquitetura MIPS, então a gente vai esperar que todas as instruções do MIPS estejam implementadas e não um subconjunto. Sendo que aqui a gente está no mundo didático, né? Então, por isso que a gente está trabalhando nessa primeira versão do processador com um conjunto menor de instruções e no caso desse trabalho eu estou continuando sendo não muito realista, né? E pedindo para substituir, né, uma pela outra. Mas, enfim, é só para fins didáticos mesmo. Mas, respondendo secamente a pergunta, não é para adicionar, é só para substituir. Ok. Próxima pergunta. Professor, não entendi como se trabalhar com o tabelão. Como minhas modificações influenciariam na possível alteração dele? Beleza, vamos falar sobre o tabelão. Deixa eu só trocar de slide aqui. Só um segundinho. Esperando a boa vontade do digníssimo computador. Agora deixa eu ver como é que eu mostro isso no OBS. Tanta coisa aberta aqui que... Enfim, parece que eu estou controlando, sei lá,
o lançamento de um foguete, algo do tipo. Tá, então vamos lá. Certo, essas coisas todas aqui vocês já sabem. Cadê o tabelão? Foi mostrado aqui, certo? Vamos lá. O que é que determina como esse tabelão foi construído, né? Primeiro, vamos lá. O que danado é esse tabelão? O tabelão é somente uma forma de você especificar microinstruções, é uma forma para dar suporte a um formato de microinstruções em que você não tem que dizer microinstrução 0. Vai ser PCWrite conditional igual a 0, PCWrite igual a 1, IORD igual a 0, memRead igual a 1, memWrite igual a... Isso é uma forma muito chata de escrever-se uma microinstrução, certo? Então, para a gente não ter que fazer isso, a gente está dividindo esse caminho de dados aí, esses sinais de controle, na verdade, em campos, certo? E aí eu tenho o campo de controle da ULA, o campo de decidir qual é a primeira entrada da ULA, decidir qual é a segunda entrada da ULA. E eu vou ter opções de preenchimento para cada um desses campos, mas não são opções que estão vindo do nada, não. São opções que refletem aquilo que eu posso fazer com os sinais de controle. Então, se vocês fazem alguma alteração no caminho de dados que muda algum aspecto desses sinais de controle, tá? Muda o significado de um sinal de controle, acrescenta o sinal de controle, remove o sinal de controle, isso muitíssimo provavelmente vai causar reflexos no tabelão, certo? Por exemplo, dá uma olhada aqui no que é que a unidade de controle pode fazer, tá certo? De acordo com o tabelão. Ela pode fazer uma soma, pedir para a ULA fazer uma soma. Unidade de controle não, né? O que é que a ULA pode fazer? Ela pode fazer uma soma, ela pode fazer uma subtração, ou ela pode realizar, seja lá que a operação esteja especificada no campo fonte. De onde é que saiu esses três valores? Tá? Bom, do fato de que o meu caminho de dados ele está organizado desse jeito. A LUOP pode ser 00, que nesse caso seria ULA faça uma soma, pode ser 01, que nesse caso seria ULA faça uma subtração, ou pode ser 10, que significa ULA faça seja lá o que tiver especificado no campo fonte. Esses são os três valores válidos para o sinal de controle ALU-OP. E por esse motivo, o tabelão foi feito desse jeito. Se você mudar isso, tá? Algum aspecto disso, isso vai ter que ser refletido aqui no tabelão. Do contrário, esses valores aqui não vão fazer sentido. Mesma coisa aqui, source 1. Por que source 1, tá? A primeira entrada da ULA está especificado como os valores podem ser PC ou A. É porque o caminho de dados está colocado desse jeito, certo? Então, quando eu digo que o tabelão pode sofrer mudança, eu estou dizendo, bom, se mudar algum aspecto aqui desses sinais de controle, isso vai implicar em mudanças aqui no tabelão, ou mudar a forma de algum componente-chave aqui, por exemplo, se a forma como essa unidade de controle específica da ULA funciona mudar, então isso aqui talvez mude, tá certo? Talvez isso aqui receba outros valores, ou então outro exemplo, vamos supor que agora eu arranquei essa constante 4 aqui, eu não quero que seja 4 a segunda entrada da ULA, não. Da ULA a segunda entrada, a opção de entrada da segunda entrada da ULA. Isso é absolutamente não confuso. Mas se eu quiser arrancar esse 4 daqui, ligar qualquer outra coisa nessa entrada, eu vou ter que fazer o ajuste no tabelão, porque agora 4 deixou de ser uma das opções. A opção passou a ser, seja lá o que eu liguei nessa segunda entrada desse multiplexador. Tá? Então é por esse motivo que o tabelão pode precisar ser ajustado. Ok? Deixa eu voltar aqui. Então, indo um pouco mais adiante, tá certo? Por nada, como é que você usa o tabelão? Bom, toda vez que você vai especificar uma microinstrução, tá certo? E isso foi uma coisa que a gente fez muito aqui, inclusive eu fiz questão de criar esse slide, né? E eu uso lá nas videoaulas desse jeito.
Uma microinstrução é um preenchimento para esses campos aqui. Tá? Ela vai ter um label e vai ter que especificar algo para loop control, source 1, source 2, register control, memory, write control e sequencing. Especificar nada, algumas vezes, é uma opção para um desses campos. Tá certo? Quando esse campo aqui ele é irrelevante para um determinado ciclo da execução de uma instrução, então você pode deixar ele em branco. Ok? Mas o tabelão fetch, por exemplo. Né? Para o fetch eu sei que eu preciso pedir para a memória fazer uma leitura e o que ela vai ler é o que está lá no registrador PC, certo? Isso faz parte do buscar a próxima instrução na memória. Então eu tenho que ver, beleza, o que é que tem lá no meu tabelão que se adequa a esse objetivo para esse ciclo. Eu vou lá no tabelão e eu vou ver. Tá, read PC. Lê a memória usando o PC como endereço e escreve o resultado em R. Oh, rapaz, que maravilha. Isso é exatamente o que eu preciso. Certo? Aí você vai pegar, então, pega esse read PC e aí eu vou colocar aqui read PC. Opa, aqui na memória. Certo? Aí, nesse ciclo, eu também vou precisar, de acordo lá com a minha máquina de estados, incrementar o contador de programa. Então, o que é incrementar o contador de programa? É pegar PC e somar com 4. Quem faz soma é ULA. Então eu vou ter que dizer aqui para a minha unidade de controle fazer alguma coisa. Bom, o que é que eu posso dizer para ela fazer aqui? Vamos lá no tabelão. Eu posso pedir para ela fazer uma soma. É a primeira opção. Tudo é a primeira opção aqui. Que maravilha. Então é add. Aí eu vou lá e vou preencher isso aqui. Coloca add aqui no meu unidade de controle meu controle da ULA. Perdão. Add o quê? Tá? Aí eu vou ter que colocar valores para source 1 e source 2. Eu quero somar o quê? Eu quero somar PC com 4. Onde é que eu posso colocar PC? Bom, de acordo com o tabelão, PC só é uma opção aqui em source 1. Ah, por que só em source 1? Por causa do caminho de dados. A gente falou sobre isso. Então, beleza, source 1 vai ser PC. Source 2 vai ser o quê? Vai ser B? Não, eu não quero somar PC com B, tá certo? Não quero fazer o partido. Quer somar com 4? Ah, massa, pronto. Então, eu quero somar com constante 4 PC. Eu vou, então, preencher source B aqui com 4. E aí, quando vocês forem ver, tá? Quando eu termino de preencher totalmente a microinstrução, ela fica assim, tá certo? Eu vou somar PC com 4, eu vou fazer uma leitura da memória e aqui tem um campo aqui de controle da escrita do registrador, né? Porque a gente sabe que o registrador PC ele pode receber valores de 3 lugares diferentes, isso a gente viu no caminho de dados, e aqui eu estou especificando, olha, o valor que eu quero que PC receba nesse ciclo é aquilo que está sendo produzido pela ULA nesse ciclo. Porque se fosse no ciclo anterior, aí o tabelão diz que era para eu ter colocado ALU out conditional. Como é que eu sei que isso aqui é do ciclo anterior? É porque na descrição ele diz, se a saída 0 da ALU estiver ativa, escreva em PC o conteúdo do registrador saída ALU. Isso só está traduzido. Isso aqui é o registrador ALU out, tá certo? Que é o que guarda aquilo que a ULA produziu no ciclo anterior. Que não é o que eu não quero fazer, tá certo? Nesse ciclo eu quero gravar aquilo que a ULA acabou de produzir como saída, ok? Beleza. Vamos lá. Próxima pergunta. O PC Source é colocado 01 quando o back é ativado. Back é ativado não é um bom termo. Cuidado com a forma como vocês anunciam isso. Eu sei que aqui na aula não tem problema nenhum. A gente está no ambiente informal. Eu só estou dando esse alerta para não aparecer no relatório quando o back é ativado. Tá certo? Que dependendo de para quem você está falando isso, alguém vai achar que você acendeu um cigarro proibido, certo? O back foi ativado. Não é isso. O lance é que o back é a instrução que está sendo executada. O back não é um sinal de controle que vai ser ativado ou não. Tá? Então, quando a instrução que está sendo executada for um back, tá certo? Então, você vai tomar uma determinada quantidade de ações dependendo daquilo que está sendo especificado lá no meu caminho de dados, tá certo? E no meu caminho de dados, deixa eu voltar aqui, cadê ele? No meu caminho de dados, a instrução back, ela cumpre o seu papel quando ela passa primeiro por esse estado, depois por esse estado,
depois ela vai passar para esse estado aqui. E é nesse estado aqui, o terceiro estado da instrução back, onde vai acontecer isso que você está falando. Essa terceira linha aqui significa justamente isso. Alô, OP recebe 01. Tá certo? Então, quando eu chegar nesse estado, é que isso vai acontecer. Tá bom? Então, só para as explicações de vocês serem precisas. Vocês não podem dar explicações que não sejam precisas, porque isso não é algo admissível quando você se torna um profissional, né? Principalmente no curso de exatos. Você tem que ser exato. Aí, continuando. O MUX escolhe a saída da ULA. O MUX escolhe a saída da ULA. Qual MUX? Estou na dúvida de que valor é esse que sai e vai para a entrada do PC. Ah, ok. Estou entendendo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, então. Isso aqui eu vou pedir para você revisar na parte 3, tá certo? Da nossa videoaula. Só porque se eu for explicar tudo isso de novo, vai levar muito tempo. E já está explicado lá na aula. Mas o que você precisa entender é como funciona esse estado aqui. É o estado de decodificação, certo? O segundo estado. Nesse estado é que eu vou fazer a soma, tá, de PC com a saída desse extensor de sinal aqui. Essa soma que vai determinar, desculpa, não a saída desse sinal, a soma de PC com a saída do deslocador de 2 bits à esquerda, certo? É essa soma que vai determinar o endereço da instrução para onde eu vou desviar a execução do meu programa, caso a comparação dos dois registradores especificados na instrução seja 0, ou seja, o valor dele seja igual. Isso no back, claro, tá certo? Então, a gente precisa entender que o back, ele vai fazer o seguinte, ele vai comparar o valor de dois registradores, e se o valor for igual, ele vai desviar a execução do programa para uma outra instrução. E essa outra instrução, o endereço dela é calculado, somando-se o endereço atual de PC com um deslocamento que está contido na própria instrução. Esse deslocamento é um número de 16 bits que vai ser expandido para um número de 32 bits e ele vai ser deslocado 2 bits para a esquerda, porque esse número é quantas instruções para frente ou para trás com relação ao valor atual do PC você quer desviar. Então, se você está especificando isso com quantas instruções para frente ou para trás e cada instrução possui 4 bytes, então você vai pegar o número da instrução e multiplicar por 4. É por isso que você vai pegar a saída do deslocador de 2 bits para a esquerda, certo? E aí, esse endereço, então, vai ser calculado, vai ser feita essa soma. Isso está sendo feito nesse ciclo. Mas esse endereço só vai ser útil depois que eu fizer a minha comparação, que acontece nesse ciclo aqui, tá? No terceiro ciclo do back. Então, eu vou precisar guardar esse valor do endereço em algum canto. Onde é que eu deixo esse negócio guardado? Aqui, ó, no registrador de saída da ULA. Então, quando eu calculo o endereço para onde eu vou desviar, eu calculo isso em um ciclo, eu deixo guardadinho aqui nesse registrador de saída da ULA. E é por esse motivo que o campo PCSource é configurado para usar o valor de ALUOUT e não o valor imediato aqui da ULA. Porque se ele fizer o uso do valor imediato, o endereço que eu estou passando aqui vai ser a subtração dos dois registradores que eu estou fazendo aqui para descobrir se eu devo desviar ou não. E, obviamente, isso vai acabar em catástrofe, certo? Então, é por esse motivo. A explicação está na forma como esse estado aqui funciona. Eu acho que admitir isso aqui na videoaula, esse é o estado mais complicado de ser entendido e isso está explicado na parte 3. Aí vocês têm que prestar atenção, repetir lá se for o caso e se alguma dúvida cabulosa, insistir em ficar, aí manda um e-mail para mim, procura um atendimento, alguma coisa para a gente dirimir isso, certo?
Ah, vamos lá, né? Nossa função de moderação. Eu não sei como é que esses bots me acham. Eu não listo essa transmissão em canto nenhum. E ainda assim os bots acham. Os bots são bem eficientes. Tá. Beleza, o que mais? Próxima pergunta. Esse assembly, entre aspas, do microprograma, ou seja, o tabelão, realmente existe? Se sim, como ocorre essa conversão das pseudo-instruções para os bits? Bom, isso provavelmente depende da empresa que está construindo o processador, tá certo? Porque o que é gravado mesmo na memória de controle, né, de um processador microprogramado são os zeros e uns dos sinais de controle. Assim como o que é gravado na memória RAM de um programa que vocês implementam em Assembly são os zeros e uns das instruções em linguagem de máquina. Então, essa conversão, aí você pode perguntar, nesse caso Assembly existe? Bom, vocês usaram, então ele existe. Agora, ele é útil para uma etapa anterior, a etapa de desenvolvimento do programa. Então, para que você não desenvolva o programa em zeros e uns, você desenvolve o programa em Assembly. E usa um outro programa, que é o Assembler, para fazer essa conversão para os zeros e uns que vai para a memória RAM e que o processador realmente tem. Mesma coisa, por isso que eu uso a analogia do assembly, aspas, apesar disso não ser um assembly, tá certo? É porque o projetista do processador, ele realmente pode ter um programa onde ele especifica as microinstruções desse jeito que eu estou pedindo para vocês especificarem. E vai ser muito, muito fácil para essa empresa escrever e aí de novo aspas, assembler, para poder converter as instruções que estão usando os valores desses campos nos zeros e uns dos sinais de controle. E aí ele converte isso, né, o equivalente a uma montagem, entre aspas, e aí os zeros e uns dos sinais de controle são gravados na memória de controle. Então por isso que vocês podem usar esses valores do tabelão sem nenhum problema, certo? Porque isso é compatível com um cenário realista em que microprogramação é utilizada. Microprogramação, ela caiu muito em desuso hoje em dia. Ela é utilizada assim em coisas muito específicas porque ela se torna um problema do ponto de vista de desempenho, tá certo? Mas ainda assim, em alguns cenários isso é utilizado, nada impede que mais na frente, no futuro, ela volte a ser utilizada em outros cenários. Então, como ela é uma técnica válida na área, eu estou passando ela para vocês, tá certo? Mas eu quero usar controle por hardware. Bom, então substitui toda essa parte da memória de controle por um circuito combinacional que você pode escrever lá no nosso querido Verilog, tá certo? Para poder receber como entrada o opcode, né? Ele também ter como entrada, talvez, não um circuito combinacional, é sequencial, tá? Porque ele também tem que levar em consideração em qual estado ele se encontra para poder ficar cuspindo conjuntos de sinais de controle, né, de acordo com o estado que ele está. O clock também vai estar ligado a ele. Então, bom, você vai ter que especificar esse circuito. Isso é nível circuitos lógicos 2, tá certo? E, em princípio, vocês sabem fazer isso se vocês realmente quiserem fazer. A novidade, então, fica por conta da microprogramação, é por isso que eu estou falando de microprogramação aqui em arquitetura. Tá? Mas o mais realista é não usar isso, é usar realmente o circuito equivalente que vocês desenvolveriam com as coisas que vocês aprenderam em circuitos lógicos 2. Ok, vamos para a próxima. Então, posso pegar esse tabelão e alterar só o necessário para trocar o back pelo BNR, certo? Para eu não ter que fazer tudo de novo? Pode, você não precisa reprojetar o tabelão, porque eu não estou pedindo para você jogar fora o caminho de dados e projetar um caminho de dados inteiramente diferente. Então, como boa parte do caminho de dados vai ficar inalterado, então é esperado que boa parte do tabelão, ou talvez o tabelão inteiro, sei lá, ele fique todo inalterado, tá certo? Então você pode reciclar. Agora, é importante, né, depois que você informar como é que ficou a versão final do seu tabelão,
você dá explicações, dizer, olha, as partes tais não sofreram alterações porque elas estão correspondentes a partes do caminho de dados que não sofreram alteração, certo? Agora, isso mostra que você está ciente de que você não alterou e tem um motivo para não alteração, tá certo? Agora, não explicar, não dar uma satisfação é que realmente não é desejável, tá bom? Próxima. Acho que entendi, então o valor que estará nessa saída low-out é para a condição, é para caso a condição não for atendida. Não, pelo contrário, é para caso da condição ser atendida. O desvio só vai acontecer se a comparação dos dois registradores, o resultado for igual, tá certo? Aí eu não vou usar o endereço que está lá em PC, tá certo? Que foi um incremento, né, de PC com 4, ou seja, PC nesse momento ele está apontando literalmente para a próxima instrução. Se eu quero que PC aponte para qualquer outra coisa, aí sim é que eu vou pegar o endereço que está no registrador de saída da ULA e gravar em PC. Se o resultado do back for a comparação não deu igual, então o desvio não deve acontecer, então eu não faço nada com PC. Tá? Esse valor aí, que está no registrador de saída da ULA, ele deve ser descartado no próximo ciclo. Porque PC já vai conter, neste caso, o valor correto, que é PC mais 4. Que foi calculado quando a instrução estava sendo buscada lá no primeiro estado da minha máquina de estados. Tá bom? Quando for atendido, corrigido, você corrigiu depois, ok, isso, então você entendeu certo, tá? É bom que, enfim, tudo que eu falo aqui não deixa de ser revisão. Próxima pergunta, professor, a nota 3 vai ser a média entre os dois projetos no caso? Isso, aí já te responderam, você jogou um pouquinho atrasado. Não, a nota 3 é a nota de assembly. Nota 4, que vai existir, diferentemente do que o SIGA está dando a entender, mas isso é bug do SIGA, eu não faço a menor ideia, porque quando eu termino de montar o programa da disciplina, ele me mostra lá 4 colunas para eu colocar 4 notas. Aí em algum momento no meio do semestre ele volta para 3, magicamente, né? Mas vão ser 4 notas ainda, a média de vocês vai ser calculada com base em 4 notas. Mais uma pergunta, tá, só um comentário aqui que veio, só pontuei a mudança no tabelão no relatório sem reproduzir ele inteiro novamente. Tem problema? Tem. Isso tem problema, tá certo? O tabelão só faz sentido estando completo, certo? Se você só coloca o que você mudou, eu não gosto disso, porque você pode até pensar, eu estou subentendendo que o resto não foi alterado. Eu prefiro que você coloque isso explicitamente. Certo? Seja explícito, porque não faz sentido um microprograma que é só um trechinho do microprograma. O microprograma é algo que também tem que ser colocado de forma completa. Máquina de estados não faz sentido você colocar só um galinho da máquina de estados. A máquina de estados tem que estar lá completa. Então você tem que mostrar a solução completa, tá certo? Não economize em tinta, que não é nem tinta, né? Vai ser literalmente bits ali do arquivo PDF. Com isso, não, põe completo. Qual a diferença do dispatch ser 1 ou 2? Vamos lá. A explicação está aqui nessa máquina de estados, certo? Dispatch são desvios condicionais que acontecem no controle de qual é a próxima microinstrução que vai ser executada. Então, esses são desvios que acontecem somente no mundo da unidade de controle, não são desvios que acontecem no mundo do caminho de dados propriamente dito. Então, quais são os desvios que acontecem aqui nessa máquina de estados? Bom, depois dessa microinstrução, tá, já assumindo o ponto em que esses estados são convertidos em microinstruções, não tem nenhuma escolha, não. Depois dessa microinstrução vem essa, e acabou-se. Tá? Agora, quando eu chego aqui, eu tenho um desvio. Eu posso ir para cá, posso ir para cá, posso ir para cá, posso ir para cá. Isso é condicionado. Qual é a condição? A condição está aqui, na setinha. O opcode da instrução. Se a instrução for LWSW, eu devo desviar para a microinstrução de endereço 2. Se o opcode for do tipo R,
qualquer instrução do tipo R, ou seja, as instruções add, sub, end, or e SLT, todas elas têm o mesmo opcode nessa arquitetura MIPS. Então eu devo desviar para a microinstrução 6. Se o opcode for de uma instrução back, eu devo desviar para a microinstrução 8. Se o opcode for da instrução J, eu devo desviar para a microinstrução 9. Então, esse desvio, tá? Se o opcode for esse ou aquele, vá para 2. Aí isso é uma linha e uma tabela que vai ser consultada pela unidade de controle. Se o opcode for da instrução do tipo R, vá para a microinstrução 6. Se for o opcode papapá, que é o back, vá para a microinstrução 8. Se for o opcode papapá, que é o J, vá para a microinstrução 9. Tá? Tudo isso é colocado em uma tabela que é chamada de Dispatch Table 1. Então, quando eu chego aqui nessa microinstrução e eu tenho que decidir, e agora? Para onde eu vou? Aí eu vou consultar a Dispatch Table 1. E é por isso que o campo sequencing dessa microinstrução é marcado com Dispatch 1. E um caso semelhante a esse vai acontecer quando estiver nesse estado aqui. Esse é o outro estado em que eu vou ter um desvio condicional, que, de novo, a condição vai ser qual é o opcode, tá certo? Mas são desvios para microinstruções diferentes. E são só 2 opcodes que eu estou diferenciando aqui. Né? Se for o opcode da instrução LW, então eu devo desviar para a microinstrução número 3. Se for o opcode da instrução SW, então depois da microinstrução 2 eu devo desviar para a microinstrução 5. Essa informação é colocada em uma segunda tabela chamada Dispatch Table 2 e é por isso que o campo sequencing aqui é marcado com Dispatch 2, é porque ele vai ser determinado pela consulta à tabela Dispatch Table 2. Tá? Então a explicação está aí na máquina de estados. Mas se eu falar que só alterei uma parte do tabelão, não posso só mostrar a alteração? Pode, certo? O problema é que isso vamos dizer assim, você pode fazer isso, tá certo? E você não vai estar errado. Tá? Eu não vou poder dizer que você, vamos dizer assim, você colocou uma coisa que está incorreta. Agora, por essa mesma analogia, você pode colocar uma porta lógica no caminho de dados, desenhar essa porta lógica e no máximo os 2 elementos onde essa porta lógica está ligada e dizer o resto do caminho de dados está inalterado. Isso é inconveniente de se analisar. Não está errado, só é uma prática ruim, certo? Essa que é a questão. Então, para facilitar a vida de quem está lendo um relatório, para não ter que voltar no outro material para ver o tabelão e ver, então a metade do tabelão que não está lá é essa. Sendo que nessa parte aqui eu devo desconsiderar para ver o que ele colocou lá no relatório. Isso é ruim, certo? Então, eu posso decrementar pontos do relatório por isso. Não é por informação imprecisa, é por má qualidade na apresentação do resultado. E, isso é frescura, cara. Tem um mundo de coisas que estão esperando vocês depois da graduação e vocês vão ver que esse critério é uma dessas coisas, tá certo? Então é importante vocês apresentarem a coisa de uma forma que seja conveniente, tá certo? Que a pessoa veja e tenha a informação completa ali. É por isso que eu faço questão de pedir isso, tá certo? É para vocês realmente pensarem, isso não é só para o professor corrigir, vamos fazer um relatório como se eu fosse entregar isso para o setor de engenharia de uma empresa de desenvolvimento de processadores, certo? Então eles vão consultar aquilo ali e é bom que eles tenham uma informação completa no relatório. Professor, repete a explicação de Dispatch 1 e Dispatch 2, por favor. Tá, vamos lá. Eu vou ser um pouquinho mais objetivo, tá certo? Mas para a gente não se estender muito nesse ponto. Deixa eu fazer outra coisa, peraí. Vamos ir por um outro caminho. Já respondendo a próxima aqui, quando o upload estará disponível no sistema, daqui a pouco. De tarde eu habilito isso, tá certo? Aí vocês podem fazer o upload. Só um segundinho.
Beleza. Fazendo bobagem aqui em computador. Pronto, vamos olhar para essa figura aqui que foi apresentada no fim da videoaula da parte 4 dessa parte de microarquitetura. Tá? O que é a unidade de controle no fim das contas? Certo? A unidade de controle é isso aqui, que está nesse retângulo. Tá certo? Ela é quem vai produzir valores para os sinais de controle. E esses valores vão ser propagados para o caminho de dados, que agora aquele catatal todo está representado por esse pobre retângulo aqui. Do mesmo jeito que na figura do caminho de dados, a unidade de controle está representada por uma mera elipse ali, tá certo? E na verdade o que ela é uma coisa como essa aqui, certo? Onde o grosso está aqui na memória de microcódigo, tá certo? A memória de controle, onde cada linha disso aqui vai ser um conjunto de sinais de controle que vocês especificaram, tá certo? Através do preenchimento daqueles campos da microinstrução. E vai ter junto aqui um controle da próxima microinstrução que deve ser executada. Porque, vamos lá, eu tenho um contador de microprograma, tá certo? Que vai dizer, por exemplo, bom, eu estou na microinstrução 0, acabei de buscar a próxima instrução na memória e atualizar o valor do contador de programa, agora eu vou para a microinstrução 1. Como é que eu sei que eu vou para a próxima microinstrução 1? Bom, é porque na primeira microinstrução eu tenho que ter alguma coisa que vai sinalizar para essa caixinha aqui, que é um subcircuitozinho, tá certo? Que é a lógica de seleção de endereço, que vai ver que eu usei provavelmente 2 bits aqui, 00, para dizer que a próxima microinstrução é literalmente a próxima microinstrução. Aí, com base nisso, ele vai dizer, ah, rapaz, beleza. Então, eu vou pegar somente a saída desse somador e gravar no meu MPC, né, que é o PC do microprograma. Por quê? Porque, bom, se é a próxima instrução, esse somador está permanentemente pegando o valor atual desse contador de microprograma e somando 1, certo? Aí eu chego no estado 1. Qual é o estado 1? O estado 1 é esse aqui, ó. Pronto. Aí eu vou propagar para o meu caminho de dados esses sinais de controle aqui. Beleza, ele vai lá, coloca esses sinais de controle aqui e joga isso no caminho de dados. Agora, depois disso, ele precisa decidir qual é o próximo endereço, de qual é a próxima microinstrução que eu vou precisar considerar, tá certo? E aqui não é trivial, certo? A próxima microinstrução depende de qual é a instrução que está sendo executada. Se for LWSW, a próxima microinstrução é a microinstrução 2. Se for algo do tipo R, a próxima microinstrução é a microinstrução 6. Se for back é 8, se for J é 9, certo? Então, como isso não é trivial, não existe uma fórmula matemática para eu calcular isso, eu tenho que colocar essa combinação, condição, qual é o endereço, ou seja, se for o opcode tal, então o endereço é tal, se for o opcode outro, esse endereço é aquele outro, isso vai ter que estar numa tabela. E é essa tabela que eu estou chamando de tabela de despacho, tá? Que é o Dispatch Table 1. Onde é que essa tabela existe? Essa tabela está aqui, ó, nessa caixinha da lógica de seleção. Quando eu coloco algum valor aqui que significa consulte a Dispatch Table 1, vamos supor que são 2 bits que eu coloquei 01. Isso faz parte da microinstrução, vai ser propagado através desse sinal aqui ctlint, né? É endereço de controle aqui. E aqui vai dizer para essa unidade, ok, eu não vou mais usar o valor, tá certo, desse somador aqui. A próxima microinstrução não é literalmente o endereço da microinstrução atual mais 1. Agora consulte a tabela de despacho 1. Essa tabela existe aqui dentro, certo? Aí o que é que ele usa para consultar essa tabela? O opcode da instrução que está sendo executada. É por esse motivo que esses 6 bits mais significativos da instrução,
eles são ligados a essa lógica de seleção e controle. Porque aí eu vou pegar o opcode, vou consultar na tabela, e aí eu vou descobrir, é a instrução back. Ah, rapaz, se é back, então a próxima microinstrução é 8. Aí ele vai pegar o 8 e colocar aqui no contador do microprograma. E fenômeno parecido vai acontecer quando eu estiver na microinstrução 2. Que eu vou propagar esses sinais de controle para o caminho de dados e eu vou ter um problema para determinar qual é a próxima microinstrução. Então, eu vou ter que, de novo, fazer uma tabela dizendo, dependendo do opcode, quais são os próximos endereços das microinstruções para as quais eu devo desviar. E essa tabela vai precisar ser consultada. E a microinstrução precisa avisar isso para a lógica de seleção e controle. Olha, próximo endereço, consulte outra tabela, que é a Dispatch Table 2. Tá certo? E aí ele vai consultar e vai colocar o endereço certo da próxima microinstrução correta aqui nesse contador do microprograma. O terceiro caso, que é, bom, se ele não está pegando simplesmente a saída desse somador para determinar que a próxima instrução é o endereço da microinstrução atual mais 1, nem a saída de uma das dispatch tables, então a última coisa que sobra é ele jogar aqui 0, que é o equivalente ao preenchimento fetch de sequence. Ou seja, eu terminei de executar uma instrução, agora eu devo resetar a minha máquina de estados. E aí ele coloca forçadamente 0. E é assim que esse troço está o tempo todo funcionando. Tá certo? Deu para entender, vendo aí o circuito que é utilizado para a unidade de controle. De novo, a maior origem, né, dessa informação do porquê existem as dispatch tables é a forma como a máquina de status está estruturada. Tá certo? Eu tenho desvios da minha máquina de status que são condicionais. Dispatch table é somente a forma de eu implementar esse desvio condicional. É a forma, baixo nível, de eu fazer o meu switch case que eu vou ter lá na linguagem C, por exemplo. Por nada. Bom é matar essas dúvidas, né? Matar dúvida é um negócio que a gente faz com alegria. E agora, gente? Acabou as dúvidas? Eu não sei se eu pulei alguma coisa aqui. Eu acho que estamos com a lista zerada. Aí vocês têm que reagir aí, pensar, coçar a cabeça e ver se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Ou se querem encerrar por aqui. E aí a gente cuida das outras coisas que estão nos esperando aí para esse dia. Vocês que mandam. Busquinha para vocês pensarem aí. Vou dar um tempinho, certo? É a mesma coisa que eu fiz com a turma anterior. Eu vou ficar aqui alguns minutos de ócio, que é para dar tempo de vocês negociarem com vocês mesmos, se vocês querem perguntar mais alguma coisa. E aí vocês perguntam. Eu vou estar sim disponível, tá certo? Por e-mail. Agora, eu inclusive tenho alguns e-mails que eu não respondi, algumas pessoas me encaminharam dúvidas. Eu não, assim, de novo, tá? Meu tempo, essa história de levar a coordenação em paralelo com 3 outras disciplinas, tá? 3 outras turmas, né? São 2 disciplinas. É arquitetura de computadores, mas eu tenho 2 turmas. E a outra disciplina é a de concepção estruturada, que eu estou dividindo com o professor Antônio Carlos. E isso tem salvado a minha pele, porque se eu tivesse com ela sozinho, eu ia estar em sérios apuros. E a coordenação, por outro lado, fica me aperreando o juízo, porque se eu deixo de fazer alguma coisa lá, coisas terríveis acontecem, né? Disciplinas deixam de ser solicitadas no próximo semestre, alunos deixam de se formar esse semestre, mesmo eles tendo condições de se formar, processos ficam parados, então eu estou o tempo todo equilibrando pratos, né? E de ontem para hoje, né, isso tudo foi para dizer que eu não consegui responder as dúvidas, mas eu vou responder na primeira oportunidade. Agora, para evitar sobrecarga do e-mail, quanto mais mensagens, quanto mais dúvidas a gente responder nessa videoaula, melhor, né? Porque se começa a chegar nos e-mails, principalmente coisas que já foram respondidas nessa videoaula, aí as respostas vão começar a ser assista a videoaula, que a proposta vai para o YouTube, tá certo? Porque aí eu realmente não vou ter condição de atender. Mas se forem dúvidas específicas, tá? Coisas inéditas, aí sim eu vou responder na primeira oportunidade.
No privado do Discord seria viável para o senhor? Eu acho que seria mais rápido também. Olha, rápido é questionável, tá? Porque... vamos lá. O Discord depende de eu entrar no Discord para consultar se chegou alguma coisa. Às vezes eu literalmente esqueço de fazer isso. Quando eu esqueço, aí o Discord me notifica, né? Eu imagino que vocês já tenham visto isso. Ele manda uma mensagem por e-mail dizendo, você perdeu a mensagem. Mas às vezes ele manda isso tipo 12 horas depois que a mensagem foi enviada. Então ia ser mais rápido por e-mail, porque eu checo o e-mail com bem mais frequência. Tá certo? Então o Discord é bom mais para aquela sessão de bate e volta, né? Tipo, eu falo, respondo, você pergunta de novo, eu falo. Então, mas se você realmente quiser que eu veja o mais rápido possível, talvez seja melhor por e-mail. Agora, e-mail pode ser, professor, eu tô com algumas dúvidas, mas eu acho que vai ser mais produtivo a gente fazer o atendimento pelo Discord. Aí beleza, a gente marca o horário, eu apareço lá no Discord, a gente conversa por voz ou por texto, tudo isso é viável. Tem horário para perturbar o monitor com dúvida? Eu nem sei se ele colocou isso lá no cigarro. Se ele não colocou no cigarro, então em princípio não. Aí vocês podem mandar dúvida para ele pelo Discord ou por e-mail. Tá? Eu imagino que vocês tenham as duas informações. Tá certo? E aí negociem direto com ele. Beleza? Mas de novo, reforçando, tá? O Discord, ele é uma caixinha de surpresas. Pode ser que eu não veja, tá? Acho que vocês já sentiram isso na pele. Então, por e-mail é mais garantido que eu veja, né? Porque o e-mail, de novo, eu tô checando o tempo todo. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find a piece in me. I wanna be, I wanna be, I wanna find myself, but again, it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. E aí, gente, sem dúvidas, podemos encerrar? Então tá bom. Então, vamos cuidar, vamos encerrar por aqui. Essa vai ser a nossa última live, né? Tem outra coisa para eu comentar. Eu tinha previsto, o último assunto que está na nossa ementa é a parte de memória virtual, certo? Sendo que memória virtual eu não cobro em avaliações porque vocês vão ver isso em outras disciplinas, tá? Então, principalmente sistemas operacionais. Então, como essa parte é menos crítica, eu apresento, mas eu apresento ela de uma forma mais leve, né? Eu tinha toda a intenção do mundo nesse semestre de gravar no formato das videoaulas atuais, né? Ou seja, com teatrinhos e edição e uma ilustração melhor e esse tipo de coisa. Esse assunto de memória virtual. Eu acho muito improvável eu conseguir fazer isso antes desse semestre acabar formalmente. Porém, esse assunto ele está disponível no canal, em videoaulas mais tradicionais.
tá certo? Não é que o assunto ele não está disponível. Então, eu vou colocar o link dessas videoaulas de memória virtual no Cigar, tá certo? Por hora, se vocês quiserem realmente ver isso, por favor, assistam por lá. Se vocês quiserem me encaminhar alguma dúvida, até após o encerramento do semestre, vocês fiquem à vontade, tá certo? Não tem problema nenhum. E aí, se bater alguma inspiração aí de trabalho nas férias, né, aí eu vou considerar gravar com calma essas aulas. Mas realmente, depois que a coordenação entrou na história, aí a coisa ficou sofrida e o meu plano original foi pro saco, tá bom? Mas isso é essa parte de memória virtual que encerra a disciplina, né? Mas de videoaula, videoaula não, né? De live streaming, essa aqui é a nossa última, tá bom? Então assim, toca o trabalho para frente, botem foco aí nesse negócio, realmente se dediquem, muito cuidado com a questão de cópia. Eu reclamei, né? Eu tenho reclamado muito de que cópias têm se tornado um problema muito chato. E os professores estão cada vez reagindo de forma mais incisiva quando esse tipo de coisa é detectado, porque a gente não pode de forma nenhuma essa cultura se propagar no nosso curso, tá certo? Porque isso compromete o futuro de vocês como profissionais, compromete até a própria reputação do curso, né? E o que termina prejudicando os futuros colegas de vocês. Isso é muito ruim, tá bom? Então, realmente se esforcem, usem os canais aí normais para tirar dúvidas, aprendam, certo? E joguem ali no papel a comprovação de que vocês entenderam. Se alguém precisar fazer a final, eu vou marcar a final para algum momento entre as datas 15 e 16, tá? E aí eu tenho que corrigir em caráter de extrema urgência, né, os relatórios de vocês, para poder liberar essas notas e informar, né, se alguém vai precisar fazer a final ou não. Afinal, eu vou encaminhar a prova para vocês com uma quantidade razoável de horas, para que vocês possam fazer com alguma tolerância a eventos como caiu a conexão, ou faltou energia ou isso. Mas o intervalo que eu der não é para vocês começarem a fazer a prova no último segundo, ou deixar para enviar no último segundo, é mais pensando em vocês terem algumas horas sobrando para eventualidades. Se vocês ficam enrolando e a eventualidade acontece no fim do prazo, aí ferrou. Né? Ferrou mesmo, porque eu não tenho nem tempo de fazer reposição da final. Eu tenho que consolidar tudo, certo? Então, fiquem de olho nisso aí. Beleza? Valeu, gente! Então, bons estudos, força na peruca, cuidem aí dessas emoções do final do semestre, continuem se cuidando aí em termos de saúde, a pandemia continua louca aí, a gente está na iminência da vacina, mas até lá e mesmo após a vacina a gente vai precisar continuar se cuidando, tá certo? Com mais ou menos intensidade, mas a gente precisa continuar se cuidando. Então, se cuidem, e aí eu estou ansioso para encontrar vocês aí nos próximos semestres, principalmente quando a gente voltar para o presencial. E deem um oi e digam que foram alunos da turma, porque a injustiça é que eu não consigo reconhecer a cara de vocês, principalmente quando vocês estão usando nomes aí como Monte Gran Gaete e coisas que não Zetiruzum identificam vocês quando eu olhar para a cara de vocês lá, não sei. Dá um alô que a gente se apresenta pessoalmente quando a gente voltar aí para o nosso sonhado presencial. Quem diria que a gente ia sentir tanta saudade do CI? A galera que tava... eu tô de saco cheio, eu não aguento mais esse centro. Bom, agora a gente ficou um ano sem ele, eu tô morrendo de saudade, eu vou ser muito sincero com relação a isso. Mas é isso aí, gente. Então, boa sorte para vocês, bons estudos, qualquer coisa mandem notícia aí pelo e-mail. Tchau, tchau.